Você sabe qual é o padrão de conduta exigido pela Bíblia para nós trilharmos uma caminhada de fé até as mansões celestes? Você sabe quais são as duas virtudes que o cristão precisa para poder triunfar nessa caminhada? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na ACAT, Academia Teológica e Ensino. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer poder estudar a Bíblia junto com os irmãos. Peço que você dê o teu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Por quê? Porque se você ama a palavra de Deus, é a forma de fazer o YouTube evangelizar na internet. É verdade. Quando você dá o like, não só no meu conteúdo, viu? Qualquer conteúdo de Deus na internet, dá o like. Eu, depois que eu aprendi isso, dou like, todo o conteúdo de Deus. Porque eu sei que é um robô, né? É um algoritmo, é um programa, e ele vai entendendo, estão dando bastante like, estão se inscrevendo bastante. Então o próprio robozinho, né, esse programa, pega o vídeo e espalha para mais pessoas na internet. Quando eu descobri isso, que é um robô, é um sistema, então a gente deixa o like em todo o conteúdo de Deus e o próprio YouTube vai ajudar na evangelização dos povos. Então deixa o teu like nas coisas de Deus, se inscreve nesse canal. Pedido especial para você, se você se inscrever no meu canal, você me ajuda com os projetos na obra missionária. Nós temos projetos através desse canal, temos uma família que sustentamos ali no Paraguai e temos um projeto também na África. Lembrando que você que está passando por aqui, deixa o teu comentário nessa lição. Nós quero mandar um abraço aqui para a irmã Judete Rocha, que fez um comentário que me emocionou. Também a irmã Anne Rebeca, outro comentário maravilhoso que nos edifica. E também o irmão Bruno Ribeiro. São pessoas que deixam o comentário ali, pode interagir com o pastor Rodrigo. Eu sempre deixo um like ali. Às vezes a gente responde a alguns irmãos, né? Estão com dúvidas pertinentes. Então interaja conosco. E vai ser uma bênção. Vamos fazer uma oração para a gente dar início a esta aula. Lembrando que, pastor Rodrigo, a Catflix, pastor Rodrigo, eu perdi o valor promocional. Não se preocupe. Nós estávamos fazendo ali a R$ 29,90, que é uma assinatura anual, né? 12 parcelas de R$ 29,90, para fazer o curso Bacharel em Teologia, o Médio em Teologia, o Básico em Teologia e todos os demais cursos que nós temos na Catflix, e conteúdos, e lições, slides, jovens, adultos. A Catflix é um ambiente, você que não conhece a Catflix, é um ambiente do cristão. Não se preocupe, o preço promocional de R$ 29,90, ele alterou pouca coisa, está R$ 39,90. São 12 parcelas de R$ 39,90 para você cursar bacharel, básico, médio em teologia, curso de oratória e vários outros conteúdos. Se fosse para cobrar realmente o preço que vale, todos os cursos que tem ali dentro, seria mais de R$ 4.000. Então não se preocupe, ainda continua com preço acessível, R$ 39,90, 12 parcelas, você pode cursar. Outro dia alguém mandou para mim, eu comprei, olha a prudência da irmã, eu comprei, pastor Rodrigo, eu assinei a Catflix, o meu esposo pode estudar comigo, ele quer fazer teologia, lógico, é para a família. É a condição que você tem agora de estudar você, teu esposo, os teus filhos, os teus amigos, teus parentes, traga tudo para tua casa e vamos cursar teologia. Bacharel, médio e básico, com certificado reconhecido pela CGADB, sou pastor da Assembleia de Deus, então você vai ter um conteúdo de qualidade com valor muito acessível. Então, não se preocupe, tá? O QR Code está na tela, na descrição do vídeo você pode ver o link para acessar a Catflix e fazer parte também dessa maravilha. Lembrando que quem é assinante da Catflix me ajuda com os projetos também na obra missionária. Pastor Rodrigo, eu tenho duas grandes missões na minha vida. Primeiro, edificar a igreja. Segundo, salvar almas em todo o mundo. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai. Te damos graças, Senhor, por todas as conquistas e vitórias. Te louvamos por todos os teus filhos inscritos nesse canal, todos os assinantes da Catflix, todos aqueles que adquirem os conteúdos do pastor Rodrigo, sejam alvo das tuas bênçãos. Ilumine as famílias, abençoe os casais, abençoe os filhos,
Abençoe os obreiros, os pastores, os líderes, os professores, todo aquele que ama a Tua palavra, no Brasil e em todos os países aonde chegar para essa videoaula. Para a honra e glória do Teu nome, é a bênção que ministramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Outro aviso rápido, não se esqueça que em se tratando de aplicativo, quando você abre, por exemplo, a Catflix é um aplicativo, né? Está dentro da plataforma da QIFI. Quando você abre conteúdos nos aplicativos, e se você não atualizar o aplicativo, o que é atualizar? Você pega o dedo, coloca na tela e rola para baixo assim, aí você vai ver que uma bolinha faz assim e atualiza. Porque se você não atualizar ou não fechar tudo e abrir de novo, às vezes você abriu uma aula, abriu um conteúdo, ele fica aberto ali. Você vai abrir de novo, você não atualizar, dá a impressão que não tem mais conteúdo no teu aplicativo ou na plataforma. Então atualize o aplicativo, viu? Feche tudo, abra de novo, ou volte ele, role para baixo que ele vai atualizar. Já teve irmãos que entraram em contato, pastor, não tem mais nada aqui, as próximas lições não chegou e tal. Digo, não, atualize o teu aplicativo aí, feche ele, que ele está em conflito, que dele vai atualizar e vai aparecer tudo que está postado ali, atualizado, ok? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, pastor Rodrigo, nosso querido irmão Cláudio, que é nosso coprodutor aqui, nós somos muito acessíveis. Diferente de outras pessoas que às vezes você não consegue ter contato, nós somos acessíveis. Então, na tela está o telefone do suporte. Mande mensagem para o suporte. Lembrando, irmãos, como é muita gente que manda mensagem para nós, todo suporte ele tem uma política de atendimento. Dentro de 24 horas você será atendido. E tem horário também para que a gente possa atender. Em horário comercial de segunda a sexta. Então, qualquer dúvida que você tenha, mande mensagem de segunda a sexta, em horário comercial, dentro de 24 horas, você será atendido, ok? Não fique com dúvida, mande mensagem que a gente vai ter o prazer de atender os irmãos. Lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Então nós temos um padrão de conduta que a Bíblia nos ensina a adquirirmos esse padrão de conduta e tem algumas virtudes que precisamos buscar de Deus, o aperfeiçoamento, o amadurecimento e o aprofundamento dessas virtudes em nós, o crescimento, o enriquecimento dessas virtudes em nós. Tá? Nós vamos aprender que são duas grandes virtudes e a lição vai contribuir para que nós possamos vencer as dificuldades dessa vida, os dias são maus. Tá? Por isso que essa lição muito pertinente. Texto áureo Colossenses 4 e 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Remindo o tempo, vamos aprender o que significa essa expressão, remir o tempo. Nós temos aqui a verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria. Aqui você já identifica as duas virtudes que nós precisamos receber da parte de Deus. E vamos aprender hoje o que é prudência. Tem pessoas que não sabem o que é a prudência. Tá? Então, com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, nós estamos num mundo de 8 bilhões de seres humanos. Apenas 2 bilhões de seres humanos são cristãos. E ainda desses 2 bilhões de cristãos, aproximadamente ainda, não é uma conta redonda, desses 2 bilhões de cristãos, menos de 1 bilhão são cristãos monoteístas. Porque mais de 1 bilhão de cristãos que se dizem cristãos ou são politeístas, acreditam na existência de vários deuses, é uma fé muito misturada, é um cristianismo com uma fé muito misturada, que não seria genuína, né? E também tem os cristãos enoteístas, que são cristãos que acreditam que o Deus de Abraão, o Deus de Israel é o maior, mas existem deuses menores. Então isso não seria exatamente a fé, aquela fé que uma vez foi dada aos santos, como a Bíblia fala, genuína. Tá? Então a fé genuína é ser primeiramente monoteísta. É acreditar que só existe um Deus no universo. Tá? Então aqui sabedoria e prudência para viver num contexto de oposição. Então existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo que não são monoteístas. Então vai haver muita divergência,
muito choque de opinião, muito conflito de ideias, e se você não tiver firmeza nos princípios da palavra de Deus, genuínos, você corre um risco tremendo. Vamos lá? Leitura bíblica em classe, Efésios 5, 15 ao 17. Objetivos da lição. Primeiro, apontar o padrão de conduta cristã, descrito na palavra de Deus. Existe um padrão? Existe. Segundo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. Terceiro, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Então é muito importante essa lição. Vem comigo. Questionário, que é um método de tempestade cerebral, que é um curso de capacitação, um método que está lá dentro do curso de capacitação para professores, está lá na Catflix. Então, 5 perguntas. O que a palavra padrão expressa? 2. Como o capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividido? Lembrando que tem um livro, que é o meu livro em PDF, para dar razão da nossa fé, que é um bônus gratuito, que está lá na Catflix, para todos que estão lá. Ali eu coloco, irmãos, está lá na Epístola aos Efésios, tudo que agrada o Espírito Santo e tudo que não agrada o Espírito Santo. É imperdível essa classe de coisas que agradam o Espírito Santo e coisas que não agradam o Espírito Santo, que muitos crentes não sabem. O que agrada e o que não agrada o Espírito Santo. E lá no meu livro eu coloco, principalmente lá na Epístola aos Efésios, é uma lista imensa do que agrada e o que não agrada o Espírito Santo. Então, como o capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividido? De acordo com a lição, conceitue as palavras prudência e nécio, explique a expressão remir. O que a expressão os dias maus revela? Então é muito importante, pode fazer as perguntas no início da aula, os alunos procuram as respostas durante a aula e no final todos respondem juntos. Vamos lá? Introdução. A Bíblia ensina qual deve ser o padrão de conduta do cristão. Já começo aqui a minha introdução com uma afirmação. Para que possa vencer, os cristãos, né? O cristão possa vencer os dias maus e garantir a vida eterna. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pode se desviar, abandonar, cair e pode perder a salvação. Aprenderemos nesta lição como os filhos de Deus devem se conduzir no caminho que leva ao céu. Muito importante aprender a se conduzir. E a Bíblia ensina, e esta lição maravilhosa veio trazer esse ensinamento. Vamos lá? Primeiro, o padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro tópico, Jesus como nosso padrão de conduta. Então, lá no início, você sabe qual é o padrão de conduta? O padrão de conduta tem um nome, Jesus. É só olhar para Jesus. Eu costumo dizer que, até tem um livro que eu aconselho que você leia, é do... Olha, me fugiu o nome dele agora. Simplesmente como Jesus. O nome do livro. O autor americano. Agora, fugiu o nome dele agora, tão conhecido, me perdoe. Simplesmente como Jesus. Você deve ter em mente que o testemunho que Jesus deu, ele é tão forte, de pureza, mas ele é tão forte, que quando você pensa o que Jesus faria em meu lugar, a resposta vem na hora. Qualquer situação. Quando você pensar o que Jesus faria nessa situação, a resposta vem na hora. Porque o estilo de conduta dele, para viver, para pensar, para agir, foi tão forte e poderoso, que se você pensar o que ele faria, o Espírito Santo te traz a resposta na hora. E segue o que Jesus faria em teu lugar. Segue o que ele faria em teu lugar. Então, Jesus como nosso padrão de conduta, letra A, B, C e D. Olha só, a palavra padrão vem do latim patronus, que significa seguir o exemplo do Pai. Olha que coisa linda, né? Então, só para você ver o que significa padrão. Seguir o exemplo do Pai, que se originou da palavra patrono. Letra B. Deus requer um padrão de conduta de seus filhos? É uma pergunta. Deus requer um padrão de conduta de seus filhos? Sim, está ali a resposta. Onde é que está esse padrão de conduta? Está lá em 1 Pedro 1,15. Letra C. Na pessoa do Senhor Jesus,
está o padrão de conduta para todos os discípulos. E ele começa dizendo lá em Mateus 11, 29. Vinde a mim, né, ele fala, o 28, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o 29 ele começa a mostrar o padrão de conduta. Aprendei. Primeiro, nós temos que estar sempre aprendendo. Sempre. A nossa conduta, como discípulo do Senhor Jesus, como cristão, é estar sempre aprendendo. Por isso que eu amo a Escola Bíblica Dominical, o estudo da Bíblia. Pessoas que não estudam a Bíblia não estão tendo um padrão de conduta necessário, de acordo com a perfeita vontade do Senhor, porque Ele mesmo sendo Deus, claro que Ele não teve por usurpação viver igual a Deus enquanto passou por essa terra encarnado, mas Ele aprendeu do início ao fim. A Bíblia diz que Ele foi obediente. A palavra obedecer significa você estar sujeito, sempre aprendendo. Ele foi muito subordinado, estudioso das Escrituras, porque a Bíblia do Senhor Jesus, como eu digo para os alunos, né, era o Antigo Testamento, era a Bíblia de Jesus. Sempre estudando, sempre aprendendo, sempre. E aí, como ele sempre aprendendo, ele diz para os discípulos, aprendei de mim. E aí ele diz outro estilo, que sou manso, outro padrão de conduta, e humilde de coração. Aprendiz, ser manso e ser humilde. Vai vendo aí o padrão de conduta, mas tem mais, tá? Letra D. Jesus deu exemplo de humildade. Aqui, irmãos, eu coloquei uma lista, já no primeiro tópico da lição, para você descobrir o padrão de conduta que está em Cristo. Então, Jesus deu exemplo de humildade, obediência, santidade, amor e espera que possamos viver da mesma maneira. Tem 4 grandes exemplos de padrão de conduta que Jesus deu: humildade, obediência, santidade e amor. Confere o texto de 1 Coríntios 11, 1, que Paulo foi claro, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é o padrão de conduta. E essas virtudes que ele tinha e o estilo de comportamento que Jesus tinha é exatamente a forma como nós devemos adotar para o estilo de vida. Como eu devo agir exatamente conforme Jesus agiu. Possamos viver da mesma maneira. Confere Filipenses 2 e 8, João 17, 19 e João 13 e 1. Nesses textos você encontra esses exemplos de padrão de conduta do Senhor Jesus. Frisando aqui, humildade, obediência. Essa humildade já está em Mateus 11, 29, né? Então você vai encontrar que nós devemos nos espelhar em Cristo, porque Paulo, ele se espelhava em Cristo. E aí Filipenses 2 e 8, você vai ver também a humildade do Senhor Jesus, a sua obediência. João 17, 19, você vai ver a santidade. Ele diz, por amor destes, eu me santifico a mim mesmo. E João 13 e 1, você vai ver o amor. A Bíblia diz que Jesus amou os discípulos até o fim. Então, o padrão de conduta está relacionado aqui à humildade, obediência, santidade. Obediência mesmo, poxa, ele sendo filho de Deus, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, se ele foi obediente, o que dirá de nós, irmãos? É sermos humildes. Só é obediente quem é humilde. Porque quem não é humilde, é exaltado, é soberbo, olhar altivo, ele é arrogante, ele não obedece. Ele é prepotente, não se submete. Por isso que Jesus, quando começou a ensinar, ele já deixou de cara, já um dos primeiros ensinamentos. Eu sou manso e humilde. Está aqui um dos principais padrões de conduta para os filhos de Deus. Mansidão e humildade. Porque a pessoa que é humilde, ela estará disposta a obedecer. Obedecendo, ela vai aprender a entrar no caminho da santidade. E nesse caminho de santidade, ela vai ser aperfeiçoada em amor, porque santidade faz com que você se separe do mundo para ter mais proximidade de Deus.
ficando mais próximos de Deus, você vai ser completamente aperfeiçoado no amor de Deus. E o amor é a grande virtude de Deus, é amor, né? Então aqui, irmãos, essa primeira parte da lição, praticamente a lição toda está aqui, tá? Porque a caminhada, nós precisamos de um padrão. Nessa caminhada temos que ter um padrão de conduta. E aqui está o padrão. Mas tem mais, vamos lá. Vamos ver. Fazendo a vontade de Deus, letra A e letra B. Assim como Jesus, o Filho do Homem, andou na vontade de Deus, confere lá João 6,38, todos os seus discípulos devem andar na mesma vontade. Então, lá no primeiro tópico, Jesus é o padrão. Mas eu tenho que ter também o hábito de conduzir a minha vida de acordo com algo a mais. O que seria esse algo a mais? A Bíblia, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é o verbo, né? Então, irmãos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o estilo de vida que ele teve, as virtudes que ele teve, como nós falamos ali, a humildade, a obediência, santidade e amor, olhando para ele, mas tem toda a palavra de Deus com uma série de recomendações para o nosso dia a dia. Então, olhando para Jesus e exclusivamente para a sua palavra, que é a melhor maneira que Deus ofereceu para se revelar à humanidade, que é pela palavra escrita. Então, andar de acordo com a vontade. Se Jesus, sendo o Filho do Homem, ele andou aqui como homem e se fez, carne, e andou aqui como dando exemplo de como ser filho de Deus, né? Tem gente, quando a gente fala filho de Deus, irmãos, não sabe separar as coisas, acha que Jesus é menor do que Deus. Não, ele andou aqui, quando ele encarnou, como um filho. Mas ele é Deus que encarnou. Só que ele deixou de lado, não teve por usurpação ser igual a Deus, despojou-se de sua glória e não fez uso dos atributos de Deus quando ele andou aqui. Os irmãos já sabem disso, né? Mas aqui, irmãos, ele deu exemplo e andou na vontade de Deus. E essa vontade nós temos que aprender. Está aqui o padrão de conduta para nós, que é Cristo, e temos que conhecer a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 1 e 2, a Bíblia diz que nós temos que conhecer a perfeita vontade de Deus. Só existe uma forma de conhecer a perfeita vontade de Deus. Através do quê? Da Bíblia. Somente andando na vontade de Deus é que o cristão poderá vencer o diabo. Aqui tem uma recomendação importante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar à sua vontade. Como podemos nos sujeitar a Deus? De que forma? É uma pergunta, pode fazer para os alunos. Como que você vai se sujeitar a Deus? Alguém pode responder, a resposta é muito clara. Deus deixou um manual escrito para os seus filhos. Quando nós obedecemos a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, esse manual de conduta, esse padrão de conduta, de regra e fé, nós estamos se sujeitando a Deus. É a mesma coisa de um pai, eu costumo dizer. O pai escreve, o pai vai morar num outro país e deixa uma carta para o filho. Filho, está aqui todas as recomendações para você se dar bem na vida. O filho que lê, seguir e obedecer, vai ser abençoado. Então, de igual forma, aqueles que leem a Bíblia, se submetem e obedecem, eles estão andando na vontade de Deus. E automaticamente se sujeitando à vontade de Deus, cumprindo a palavra de Deus, andando pela Bíblia, por isso que eu coloquei aqui, no nosso caminho, tem que ter a Bíblia, nos dando a direção. Aí, o diabo foge dessa pessoa. Por causa da pessoa? Não. Porque ela está em íntima comunhão com Deus, é por causa da presença de Deus na vida desta pessoa. Então, fazendo a vontade de Deus. E 3, uma vida cristã bem-sucedida. De que forma? Letra A e B. Todo cristão que seguir os exemplos de Cristo terá uma vida bem-sucedida. Mateus 11 e 29. Eu reforço aqui os exemplos que ele deu. Eu sou manso e humilde. Por que uma pessoa é mansa? Primeiro, sabedoria no coração. Segundo, amor. Não tem interesse nenhum em brigar, em fazer o mal para as pessoas. Terceiro, humildade.
pessoa é humilde, ela não tem desejo de sobressair, de competir, de humilhar. Aí ela é mansa. Ela não quer de forma alguma se intrigar com ninguém. Jesus já deixou claro, eu sou manso, eu sou humilde. Guarde essas qualidades do Senhor Jesus para você adotar como um padrão. Ah, Rodrigo, mas o ser humano não consegue ser manso. Não consegue mesmo. Mas a Bíblia mostra que todos os recursos necessários para que nós possamos conseguir foi oferecido através de quem? Do Espírito Santo que está em nós pelo seu fruto e pelos seus dons. Não tem lá o fruto mansidão? Quando o Espírito Santo habita o ser humano, ele traz o seu fruto e essas virtudes que estão no fruto, elas se manifestam em nossa vida. Aí vem o domínio próprio, vem a mansidão, vem a temperança e o ser humano consegue, sim, Senhor, seguir os exemplos de Cristo. Você acha que Jesus ia pedir algo impossível do ser humano para fazer? Você acha que Paulo ia pedir algo impossível? Não, o ser humano não consegue agir como Jesus agiu. Você acha que Paulo ia dizer, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo? Se fosse impossível de fazer? Não é, irmãos. Repito, o ser humano sozinho não consegue, mas as condições nos foram oferecidas pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, por isso que eu digo, tenha comunhão com o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, busque a presença do Espírito Santo. E aí você vai receber o fruto e as capacitações do Espírito para conseguir seguir os exemplos de Cristo. Jesus foi exemplo de obediência, humildade, eu coloco mais ainda, tá? Mais exemplos. Trabalho, que tem crente que não quer trabalhar nos dois lados, não quer nem trabalhar no meio secular, não quer trabalhar na obra de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, tá? Mas Jesus deu exemplo, ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá? Um dia um aluno falou assim para mim, pastor, eu queria encontrar quem criou o trabalho e eu queria dar uma surra. Na hora eu pensei, eu digo, Senhor, tem misericórdia. Daí eu falei para ele assim, olha, você queria levar uma surra. Por quem criou o trabalho foi Deus. Capaz, pastor? Deus criou o trabalho. O trabalho nos assemelha a Deus na capacidade de criar. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador. Ele concedeu isso ao homem, a capacidade de criar. A diferença entre Deus e o homem é que Deus não precisa de matéria-prima. Nós precisamos, mas se tiver a matéria-prima, Deus deu inteligência e a capacidade de criar. Então o trabalho ele dignifica o homem de verdade, porque nos assemelha a Deus na capacidade de criar. Então quem criou o trabalho foi o próprio Deus, ele colocou isso no ser humano para que isso fosse um fator nítido, para que todo mundo perceba que Deus concedeu ao homem a capacidade de criar, para se assemelhar ao Criador. Então, trabalho, santidade, sabedoria e justiça. Jesus deu exemplo em todas essas áreas, praticando essas virtudes e vivendo dessa forma. Confere lá Filipenses 2:8, Mateus 11:29, João 5:17, João 17:19, 1 Coríntios 1:30. Uma vida cristã bem-sucedida é seguindo os exemplos de Cristo, exatamente procurando, principalmente se enchendo do Espírito Santo. Repito, sozinho o ser humano não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, por isso que ele é o ajudador. Eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco. Então nós dependemos do Espírito Santo para conseguir seguir os exemplos de Cristo. Visão geral. Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Então, se ele deu exemplo e é o modelo, é possível também nós adquirirmos o mesmo modelo e andarmos nos seus exemplos. Repito, sozinho não consegue. Com o Espírito Santo é possível totalmente. E esse na verdade, é o propósito da parte de Deus para que o ser humano possa ser aperfeiçoado. Então, Deus deu as condições, né? 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é a prudência? Vem comigo. Letra A, e B e C. O capítulo 5 de Efésios pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte de Efésios 5, do 1 ao 14. Segunda parte, Efésios 5, 15 ao 17. Terceira parte, Efésios 5, 18 ao 33. Porém, vamos lá. Na segunda parte, aprendemos sobre a prudência.
Paulo diz: vede prudentemente. Mas o que é a prudência? Simples. A prudência é a sabedoria na prática. A pessoa tem que buscar de Deus sabedoria. Existem duas maneiras de você receber a sabedoria. Existe duas. Na verdade, tem três maneiras de receber a sabedoria. Primeira maneira, temor a Deus. A pessoa tem que respeitar os limites que Deus impõe. Isso é temer a Deus. Eu respeito os limites que Deus impõe. Eu respeito, eu me sujeito, eu temo. E os limites são juízos estabelecidos. Dali eu não posso passar porque Deus é amor, mas é um juízo. Já estabeleceu um juízo. A misericórdia de Deus ela é eterna, mas o índice de iniquidade se cumpre. O ser humano é mau. Então Deus coloca um limite porque Ele sabe. Se você extrapolar esse índice de iniquidade que está em ti, será corrigido. Então Deus colocou um limite, eu não vou passar esse limite ali porque é para o meu bem. Não se trata de um Deus vingativo e punitivo, se trata de um Pai protetor. É para o nosso bem. Então eu temo a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá no livro de Provérbios. Comece a ler Provérbios capítulo 1, você já vai encontrar. Versículo 7, uma benção. Temor, os loucos desprezam, né? O temor do Senhor. Primeira maneira de receber sabedoria, respeitar os limites que Deus impõe. Temer a Deus. Segunda maneira de receber sabedoria, orar. A Bíblia diz, se alguém não tem sabedoria, peça, que Deus dá deliberadamente a todos que querem. A sabedoria que vem do alto, ela vem de Deus. E a terceira forma de adquirir sabedoria é estudando a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que o ser humano alcança essa sabedoria. Porém, recebendo de Deus a sabedoria é uma virtude. Ela se manifesta no interior do ser humano. Para que uma coisa é receber sabedoria. Outra coisa é viver em sabedoria e fazer com que a sabedoria de Deus seja manifestada e permaneça em nós. Aí entra a questão da prudência, que é a sabedoria na prática. A pessoa pode receber a sabedoria de Deus, recebe entendimento, vem o conhecimento e a virtude do entendimento das coisas do reino, vem discernimento das coisas espirituais. Ok, está tudo dentro de mim. Agora, quando eu for tomar atitude, eu tenho que agir conforme essa sabedoria. Se eu não agir conforme essa sabedoria vai acabar saindo de dentro de mim. Então, para que eu possa agir com sabedoria, a Bíblia ela deixa claro que agir com sabedoria significa agir com prudência. A prudência está intimamente relacionada às nossas atitudes. Então, se você souber agir com prudência, você faz com que a sabedoria permaneça dentro de você. Eu vou dar um exemplo muito simples. Muito simples. Você vai num culto, está ali, ouve a palavra de Deus, recebe entendimento, recebe sabedoria, recebe grande aperfeiçoamento. Maravilha. Agora eu vou voltar para minha casa. Aí você pega o teu carro, liga e vai sair do estacionamento da igreja, e aí vem um irmão, está dando a ré, não viu o teu carro e bateu o carro dele no teu. E aí? Deixa eu colocar a sabedoria em prática, agir com prudência para manter tudo isso dentro de mim. Sai do carro. O que houve, meu querido? O irmão está bem? Se machucou? Está tudo bem? Não se machucou? Ok. Tá, o que houve? Foi apenas um dano material? Não tem problema. Ou nem aconteceu nada? Não tem problema. Não, isso aqui é simples para resolver, não se preocupe, ok? E age com prudência. Aí ele mantém dentro dele a sabedoria. Mas se ele fizer diferente, né? Outro dia a gente saiu de um culto e na porta da igreja os irmãos brigando na saída do estacionamento. Por quê? Porque um enroscou o carro no outro e eu pensei, poxa, receberam tanta sabedoria lá dentro, mas não estão agindo com prudência. Vão perder a sabedoria que receberam. Tem que agir com prudência. E aí você tem que pegar essa sabedoria e colocar ela em prática. Se você não colocar a sabedoria na prática, tu não age com prudência, vai perder essa sabedoria. Acaba perdendo a sabedoria.
Então, tem que tomar muito cuidado para você andar com prudência, que é colocar a sabedoria na prática. Eu estava outro dia na sinaleira e de repente o meu carro foi para frente. Blum! Deu aquele soco. Eu pensei, será que eu estava com o pé na embreagem? Tirei o pé da embreagem? Não, mas acho que não. Foi muito rápido. Olhei no vidro aqui, no retrovisor, no espelho, e aí eu vi uma senhora. Estava atrás de mim, ela bateu o carro atrás de mim. Aí eu puxei o freio de mão, desci do carro, perguntei para a senhora está bem? A senhora passou mal? Ela, não, eu estava arrumando a cadeirinha aqui, o meu filho está aqui atrás, e me descuidei, bati. Eu olhei assim e digo, olha, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, pegou na placa ali, mas só riscou a placa, não aconteceu nada. Toma cuidado, senhora, toma cuidado. Ela, me perdoa. É claro que eu te perdoo, não tem problema nenhum. Eu sou pastor, me congrego ali, faz uma visita na igreja para agradecer a Jesus, que seu filho não se machucou. Agir com prudência. Isso é agir, é colocar a sabedoria em prática. Tá? Porque se a pessoa se diz sábia e na hora de agir não age com prudência, ela vai perder tudo que recebeu. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? O que é a prudência? É a sabedoria na prática. Quem teme a Deus recebe a sabedoria e consegue ser prudente. Tá? Então vamos lá. 2. Não andeis como nécios. Letra A e letra B. Efésios 5, em Efésios 5, 3 ao 21, leia lá, estude. Paulo traz a lista de como são os insensatos. Fiz questão de nomear aqui. Tá? O insensato, ele não coloca a sabedoria em prática, ele não é prudente. Daí ele vai dar um monte de maus exemplos. Vamos lá. O que a Bíblia fala? Pessoas com impudicícia ou falta de pudor, você pode ler, e o que é isso? Né? Falta de pudor. Falta de pudor. Né? Sensualidade, excesso de preocupação com a aparência, quer chamar atenção para si, etc. Pessoa com impudicícia, falta de pudor, impuras, cobiçosas, de palavras torpes, vãs, chocarrices, que piadas que não edificam, né? Ridicularização do próximo, né? Você ficar ali ridicularizando o próximo, isso é chocarrice. Entristecendo o próximo, como diz os jovens, né? Ficar tirando um ou outro, zombando, zombaria. Chocarrice é isso aí. Incontinentes, insubmissos, impuros, avarentos, idólatras, desobedientes, bêbadas, pessoas bêbadas. Tudo isso aqui reflexo de atitudes imprudentes, sem colocar a sabedoria em prática. Como é que a pessoa consegue, pastor Rodrigo, colocar em prática a sabedoria? Ore a partir de hoje, é uma coisa que eu sempre pedi desde que aceitei Jesus. Espírito Santo, aperfeiçoe em mim domínio próprio. Que eu consiga, Pai, refrear os impulsos do pensamento, os impulsos do comportamento, para não agir errado. Na hora da provocação, porque uma coisa é certa, irmãos, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Não quando ele está num ambiente que tudo contribui para ele ficar calminho. Na hora da ira, na hora da provocação, na hora da adversidade, na hora do prejuízo, ali que o coração do homem é enganoso. Dentro da igreja, com os irmãos cantando, né? Amém, maravilha, tudo contribui. Mas quando alguém bate no teu carro, quando alguém te provoca na rua, te agride na rua, faz uma série de coisas. Pastor Rodrigo, isso é impossível. Não, não é, irmãos, não é. Deus tem me dado a graça, tem me dado graça, por bondade e misericórdia. Já passei por todas essas situações. Depois eu até pensei, digo, meu Deus, eu mesmo me desconheci. Como é bom o Espírito Santo estar plenamente dentro de nós, fazendo com que se evidencie o domínio próprio e a temperança. Provocação, ofensa, agressão, prejuízo. Uma vez teve um presbítero que eu fui aconselhar, os irmãos, para quem não sabe, eu pastoreei a igreja 10 anos. E eu aconselhando ele, disse, porque o irmão pegou, porque comprou meu carro, não pagou, porque isso e aquilo, me deve tanto. Eu falei, quanto é que ele te deve, irmão? Me deve 5 mil reais, porque a hora que eu ver ele, eu vou quebrar. Cara, não faz isso, irmão, não é assim que deve agir. Porque não foi você, pastor.
É fácil para o Senhor falar porque não foi você. Eu disse, irmão, eu levei de 2 irmãos prejuízo que chega a 50 mil reais. E em nenhum momento passou pela minha cabeça fazer o que o senhor está fazendo aí, falando que vai fazer, ou pensando da forma como o senhor está pensando. Eu não perdi 5 mil reais. 2 irmãos me deram prejuízo de quase 50 mil reais. Ah, pastor, me perdoe, eu estou um pouco nervoso, é que eu estou apertado e tal. De calma, filho. Estou te dizendo, Deus não me colocou nessa posição por acaso. Deus, genuinamente, quem tem um chamado de Deus, alcança a posição que alcança na obra de Deus, porque ele foi provado para chegar ali. Ele foi experimentado para chegar ali. E se a gente ensina sobre o domínio próprio, sobre a temperança, que a gente já passou por esse caminho. Deus não vai pedir algo de nós que Ele mesmo não dê condições para que isso seja possível. Deus concede, eu já passei por isso, inúmeras situações de provocação, de agressão, de ofensa, de prejuízo. E você não age de forma contrária. A Bíblia chega a dizer, se alguém te surpreender em alguma ofensa, encaminhai o tal com espírito de mansidão. O Espírito Santo nos concede o fruto, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, para você não agir como os nécios, como os tolos, mas agir com prudência. É totalmente possível. Isso vem do Espírito Santo. Por isso que eu digo, tem que manter comunhão com o Espírito Santo. Tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, de humildade, de temor a Deus. E, na hora das situações, o Espírito Santo é que faz se evidenciar na tua vida o fruto que Ele colocou ali e você vai conseguir agir com prudência. É totalmente possível, ok? Em Efésios, então, Paulo traz essa lista. Paulo pede para enchermos-nos do Espírito Santo e andarmos na bondade, na justiça e na verdade. Aí você vai conseguir viver diferente dos nécios. Se encha do Espírito Santo e você vai conseguir andar na bondade, na justiça e na verdade. Confere lá Efésios 5, 9 e 18. Vamos para frente? 3. Andeis como sábios. Letra A e B. Paulo ensina em Efésios 5 e 8 que quem serve a Jesus agora é filho da luz. E os filhos da luz devem andar em bondade, justiça e verdade. Só recapitulando. Efésios 5 e 9. Letra B. Paulo deixa claro que para conhecer a vontade do Senhor, que está lá em Efésios 5,17, o cristão precisa fazer 3 coisas. Anote aí. A lição é muito clara. Primeiro, encher-se do Espírito Santo. Efésios 5:18. Segundo, vivendo em sujeição e respeito. Submeter a Deus, a palavra do Senhor e aos líderes que Deus levanta. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que os cristãos estão muito cheios de si. Tem crente dizendo para pastor, cuide da tua vida que da minha vida cuido eu. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Deus nunca vai quebrar esse princípio. Qual princípio? Liderar o seu povo por meio de líderes que ele mesmo levanta. Se eu não demonstrar obediência ao meu líder, que eu vejo, como que eu vou dizer que eu obedeço a Deus que eu nem vejo? É um termômetro de como nós somos obedientes diante de Deus. O fato de obedecermos aos nossos líderes. E o que não dizer daquelas pessoas que têm dinheiro, congregam na igreja e eles confundem uma coisa: poder aquisitivo e autoridade espiritual. Não confunda isso, jamais. Uma coisa é ter poder aquisitivo, outra coisa é ter autoridade espiritual. Tem gente que tem poder aquisitivo na igreja, mas não tem autoridade espiritual. O pastor dele não tem poder aquisitivo, mas tem autoridade sobre a vida dele. E ai daquele que perder a intercessão de um pastor. Ai daquele. Os pastores, os líderes receberam de Deus a autoridade para repreender as obras do diabo sobre a vida de alguns irmãos. O apóstolo Paulo mesmo tirou a intercessão sobre a vida de alguém e disse: esse ali eu entreguei para Satanás. Misericórdia. Os líderes, a Bíblia ensina que eles estão
protegendo o rebanho, intercedendo e repreendendo. O próprio Senhor Jesus falou: Pedro, eu intercedi por ti ao Pai, intercedi por você ao Pai, que o diabo queria bagunçar a tua vida, mas eu intercedi, e isso não vai acontecer. Olha a autoridade que um líder tem. A Bíblia vai mostrando: Jesus intercedeu por Pedro, Paulo deixou de interceder por alguém e disse: esse ali está entregue a Satanás, né? O Alexandre Latueiro. Então, irmãos, os líderes têm autoridade espiritual para proteger o rebanho contra as obras do inimigo. E tem gente que tem poder aquisitivo na igreja: eu tenho dinheiro, esse ali não tem nada, é um pé rapado, e eu sou mais importante do que ele, não se submete aos líderes. Não, irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro: quer realmente ser sábio? Se encha do Espírito Santo, vive em sujeição a Deus e às autoridades que Deus levanta, e respeite a todos. Esse tempo um rapaz chegou para mim e disse: porque eu não aceito isso na igreja, não aceito, está acontecendo isso, deveria ser diferente e tal. Eu disse: vem cá, meu querido, você trabalhou? Sim, trabalhei. Aonde? Em tal lugar. Você tinha lá chefe de seção, você tinha gerente, você tinha diretor? Sim, sempre tive. Você concordava com tudo que eles falavam e faziam? Lógico que não, né? Lógico que não. Só que eu respeitava, né? Era meu chefe, era meu líder, era gerente. Pois é, meu querido. Por favor. Você pode estar dizendo: eu não concordo com o pastor, não concordo. Mas respeite. Respeite. É teu chefe, é teu líder. Nesse sentido, é líder. Claro que pastor não é chefe, nós não vamos tratar, a igreja não é empresa, mas ele tem autoridade sobre você. É nesse sentido que eu falei para ele. Respeite, é uma autoridade. Por que que as pessoas respeitam lá no mundo, na empresa, respeito o patrão, respeito o gerente, respeito o diretor? Basta, eu não queria, mas eu vou respeitar, né? Vou respeitar. Eles respeitam. E na igreja não respeitam. Esse pastor aí e tal. Irmãos, nós não podemos perder o respeito aos líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que posso até ser criticado, alguém vai ver esse vídeo aqui, vai colocar mensagem lá: porque os pastores, aquilo. Eu entendo que tem pastores que deram mau testemunho, deram mau exemplo, mas não podemos generalizar. Tem muito homem de Deus temente, obediente, prudente, sincero, honesto, que nós temos que respeitar, sim, senhor. Então, por favor, não podemos generalizar. Terceiro, vivendo em temor, que é respeitar sempre os limites que Deus impõe. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, mas agindo dessa forma, nós vamos andar como sábios. Visão geral: a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. É muito importante viver em sabedoria. Vamos lá? 3. Vencendo os dias maus. De que forma? Já aprendemos, né? Temos que ter um padrão de conduta. Cristo é o padrão de conduta. Sua palavra, encher-se do Espírito, seguir os exemplos de Cristo. Consegue, sim, senhor, fazer com que a gente possa viver em sabedoria e viver em prudência. Agora, remindo o tempo. Por quê? Letra A. Paulo usa uma expressão que era usada para se referir a saber comprar no tempo certo. A palavra remir lá no grego, azagorazo, significa, eles usavam isso para o comércio, comprar no tempo certo, tu tinha que ter um tempo certo, sabe? Fazer as coisas no tempo certo. Ou seja, não perder tempo, ou aproveitar o tempo, ser sábio com o tempo. Essa é a ideia. Isso significa que da mesma forma que alguém era sábio para comprar no tempo certo, os cristãos devem ser sábios em todo o tempo e jamais deixar de servir a Deus conforme a sua vontade. Remir o tempo, sejam sábios em todo o tempo, principalmente sabendo que o retorno do Senhor está próximo. Confere lá, Efésios 5, 16 e 17. Isso eu coloquei aqui uma ampulheta, né? O tempo está se esgotando, a volta do Senhor é iminente, então eu não posso me desaperceber com o tempo, eu tenho que ser sábio em todo o tempo, eu não posso brincar.
E principalmente, irmão, vou dar um conselho aqui que é uma coisa muito maravilhosa que o próprio Senhor Jesus deixou. Basta cada dia o seu mal. Obedeça a Deus hoje. Agrade a Deus hoje. Busque a Deus hoje. Procure ter o padrão do reino de Deus, de cidadão do céu, hoje. E você, um dia após o outro, vai aí conseguindo agradar a Deus e remindo o tempo e vencendo os dias maus. Porque os desejos da carne, os apelos do mundo, o diabo e tantas situações de pecado, são, como eu falei, mais de 7 bilhões de seres humanos que estão aí tentando influenciar, os dias são maus. Agora vamos entender algo importante aqui. 2. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Letra A e letra B. Sabemos que, nos dias da igreja primitiva, só para você entender algo aqui muito importante, havia uma grande expectativa acerca da volta do Senhor. Era muito maior do que hoje. Por quê? Principalmente devido ao que Paulo escreveu aos Coríntios e o que João escreveu aos discípulos. Confere lá 1 Coríntios 15, 51 e João 21 e 23. O que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 e 51? Quando Paulo diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ele se coloca junto. Então muita gente achou que o arrebatamento aconteceria nos dias do apóstolo Paulo. Então a expectativa pelo arrebatamento, ela ficou muito gigante. Porque os homens de Deus, usados tremendamente nas mãos de Deus para ressuscitar mortos, curas tremendas, milagres, poder, eles disseram, Paulo diz, imagine Paulo dizendo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Eles não entenderam, eles acharam que o arrebatamento estava acontecendo já nos dias do apóstolo Paulo. Isso gerou uma grande expectativa. E João, quando a Bíblia diz que o Senhor, lá em João 21 e 23, leia ali para você entender o contexto, Pedro entendeu a forma que ele iria morrer, Jesus estava falando para ele, e ele olha para João e, Senhor, e este? O que será? Jesus disse, que te importa, Pedro? Se eu quero que ele viva até que eu venha. Daí o próprio João escreveu, muitos acharam que João não iria morrer, João mesmo disse, não, ele não estava dizendo que o discípulo não iria morrer, mas que ele iria viver até que o Senhor voltasse. Então muita gente achava que a volta do Senhor Jesus aconteceria enquanto João estivesse vivo. Então a expectativa da volta do Senhor foi muito grande, porque muitos não souberam interpretar essa volta ali até que eu venha. Hoje nós sabemos, né, que era até que Jesus aparecesse para ele na ilha de Patmos. Isso aconteceu, entregou a revelação. João foi para Éfeso, morreu de morte natural com quase 100 anos de idade aproximadamente. Então aconteceu, ele morreu. Até que Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos. Era disso que o Senhor Jesus estava explicando, falando, se referindo. Mas a expectativa era muito grande, porque Paulo e João, com essas expressões, os irmãos acharam que era para aqueles dias. Mas vamos entender algo aqui. Mesmo que o Senhor não tenha voltado nos dias da igreja primitiva, não significa que devemos perder a esperança, jamais. Pelo contrário, devemos remir o tempo, ser sábio em todo o tempo, ou estar ciente de que a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Confere lá Mateus, capítulo 25, versículo 13, e 2 Timóteo 4 e 8. Então, a volta do Senhor é iminente, em hipótese alguma a esperança diminuiu, a expectativa não diminuiu, só trouxe esse dado histórico ali, porque os irmãos, poxa, imagine, naqueles dias eles acharam, não, Jesus já vem agora. Paulo disse que nós vamos todos ser transformados. Eles entenderam dessa forma, o entendimento deles era pequeno em relação às coisas espirituais. Mas para você ter uma ideia, as pessoas, irmãos, o primeiro no mundo antigo a falar de ressurreição foi Daniel. Eles nem sabiam o que acontecia depois que morria. Tanto que próprio Paulo, a igreja tessalônica, diz, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. A pessoa achava como os que não têm esperança, eles não sabiam de nada do mundo espiritual. Então quando Paulo diz, vou contar um mistério para vocês, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eles acharam que, arrebatamento, que Paulo explica, né? Seremos arrebatados e tal.
E eles acharam, vai acontecer agora, nos dias do apóstolo Paulo. E também, até que eu venha, esse aqui vai estar vivo e eu vou voltar. Eles esperavam, não, nos dias de João, Jesus volta agora. E não aconteceu, irmãos, porque eles não entenderam, se referia a outras coisas. Paulo estava dizendo, lógico, mesmo os que já dormem no Senhor vão ser transformados igual. É isso que Paulo estava dizendo. Os corpos vão ressurgir pelo poder de Deus. Não precisa entrar em detalhes de como isso vai acontecer, não importa, Deus tem poder para fazer os corpos ressurgirem, corpos que já viraram pó, desapareceram, Deus tem poder. A Bíblia diz que Abraão acreditava que Deus tinha poder para das cinzas trazer Isaac de volta. Então isso não importa. Então Paulo está dizendo uma coisa que é verdade, todos seremos transformados, isso vai acontecer, mas eles não souberam entender, a expectativa era muito grande, mas mesmo não tendo acontecido naqueles dias, não diminui a nossa esperança, a nossa certeza na volta do Senhor Jesus. E 3, os dias são maus. O mesmo apóstolo Paulo que disse que os dias são maus, lá em Efésios 5,16, também disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que as pessoas não creem. Existe um trabalhar maligno por trás dessa incredulidade. 2 Coríntios 4,4. Letra B. O apóstolo João, ele diz que o mundo está deitado no maligno. Tá? A expressão é está morto no maligno. O mundo jaz no maligno. E o próprio Senhor Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, ainda bem que não é de todos, né? É de muitos. Mas nós estamos vivendo a multiplicação da iniquidade, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas e os dias são maus por causa disso. Se alguém perguntar por que os dias são maus, pastor? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, o mundo jaz no maligno e se multiplicou a iniquidade, esfriou o amor de muita gente. Não é o amor daquele sentimento, mas eu sou bonzinho, quero que todo mundo vá bem. Não, olha, coitadinho. Não, a humanidade é tão querida. Não é palavras de carinho que as pessoas... Não, amor. Irmãos, é o amor à palavra de Deus. É o amor à palavra de Deus, que muita gente não entendeu até hoje. Que tipo de esfriamento é esse? O amor de muitos esfriará. É o amor pela palavra de Deus. As pessoas não querem saber de palavra de Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, não buscam a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não se interessam pela palavra de Deus e esfriou. Muitas pessoas têm Bíblia só para dizer que tem, não estão nem aí com a vontade do Senhor. Se esfriou. Bem-aventurados os servos, que quando o Senhor voltar, os encontrar vigiando e orando, conforme Marcos 14 e 38. E a nossa visão geral, os dias são maus, viu? Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. O crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. E a nossa conclusão, na caminhada cristã, todos os nossos passos devem ser dados conforme a santa palavra de Deus. Devemos pedir a sabedoria do alto e andar com prudência, aguardando o retorno do Senhor em santidade. Aleluia! Guarde bem esse ensinamento, que essa palavra possa trazer para o teu coração mais sabedoria, você possa colocar em prática a prudência e manter essa sabedoria se enchendo do Espírito Santo, andando conforme Deus se agrada, com o padrão de conduta que Ele espera, e dessa forma iremos vencer o mundo e, com certeza, participar daquele tão maravilhoso dia, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da sua igreja. Vamos orar para que a unção desta palavra frutifique as bênçãos de Deus na nossa vida? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graça, porque a tua bondade é imensa em nos conceder este ensinamento tão rico. E pedimos, Pai, sabedoria que vem do alto, que possamos colocar em prática a prudência,
que o fruto do Teu Espírito se aperfeiçoe em nós, para que possamos genuinamente seguir os exemplos de Cristo. Possamos vencer, Pai, o mal, os dias maus, que possamos ter sabedoria e prudência e aguardar o Teu retorno em santidade. Abençoe cada filho Teu, aonde esta lição chegar, sejam benditos, recebam a virtude desse ensinamento e sirvam de bênção para o reino de Deus. Para a glória de Deus Pai, é a bênção que ministramos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Lembrando, a Catflix proporciona tudo o que você precisa para aperfeiçoamento espiritual e ministerial com um pequeno valor de acesso. Acesse a Catflix, entre em contato conosco, qualquer dúvida, o telefone está na tela, o QR Code está ali também. É R$ 39,90, não mudou muito, viu? Nós lançamos o preço promocional, era R$ 29,90, agora está R$ 39,90, não alterou muito, é por mês, tá? É uma assinatura anual, são 12 parcelas de R$ 39,90 e você vai enriquecer o teu conhecimento com a família e receber ali as bênçãos do Senhor para o teu ministério, para a tua vida espiritual. E lembrando, nos ajudando a ganhar almas pelo mundo com os nossos projetos missionários. Forte abraço, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.